Voltamos novamente às nossas aulas e agora vamos falar a respeito de medidas de dispersão. Bom, com respeito a essas medidas de dispersão, o nosso foco é chegar em falar em variância e desvio padrão, onde nós vamos principalmente nos voltar a respeito do desvio padrão, ok? Então, para começarmos aqui, vamos falar primeiramente a respeito de variância. A variância nada mais, nada menos mede a dispersão dos dados em torno da média. Lembra que a gente, em um certo momento, falamos do desvio simples. A variância nada mais é do que tomar aqueles desvios simples, elevar aos quadrados e calcular a média. Nesse caso, vamos ver aqui como é que se daria essa expressão. Veja bem, a variância nós vamos representar por esse S ao quadrado. E veja que na variância você tem aqui a diferença entre cada elemento e a média. Você tem a diferença entre cada elemento e a média. Cada elemento e a média, só que elevado ao quadrado. Então, eu vou somar essa diferença entre cada elemento e a média, nada mais é do que o desvio simples. Elevado ao quadrado, soma-se cada um desses desvios ao quadrado e tira a média, ou seja, divide por N. Nesse caso, você tem um somatório da diferença entre cada elemento e a média ao quadrado. Portanto, você tem aqui a variância. Outra forma de escrever seria pegar o quê? Desvio 1 ao quadrado, somado com desvio 2 ao quadrado, mais o desvio 3 ao quadrado, até o último desvio ao quadrado, dividir por N. Aí você tem a sua variância, representado por S ao quadrado. Ok? Então, lembrando que DI, no caso D1, é o x1 menos a média. E quanto menor a variância, mais próximos os valores estão da média. Da mesma forma, quanto maior ela é, ou seja, essa variância, mais os valores estão distantes da média. Ok? Então, e com respeito ao desvio padrão, eu já estou colocando tudo junto aqui nesse momento, porque o desvio padrão depende da variância. Portanto, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada positiva da variância. Ou seja, meu desvio padrão, representado pela letra sigma, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Portanto, assim, ainda esse desvio padrão pode ser calculado da seguinte forma. Eu posso não precisar calcular quem é a minha variância. Eu posso pegar o quê? O somatório de cada elemento ao quadrado, dividido por, no caso, a média dos quadrados dos elementos, menos a média dos elementos, dividido por 2. E tiro a raiz quadrada. Que muitas vezes, quando a gente utiliza tabelas, essa expressão ela é mais fácil de você fazer o cálculo, ok? Então vamos lá para alguns exemplos. Primeiro, nós temos aqui 3 candidatos, A, B e C, onde eles fizeram 6 provas e a partir dessas 6 provas que eles fizeram, as notas obtidas, nós calculamos a média, dá 8 para todos eles. Calculamos a moda, também deu 8. Calculamos a mediana, também deu 8. Mas vamos supor que eu precisasse escolher nesse momento um desses alunos que fosse mais regular, um aluno que pudesse representar a escola. Qual você escolheria? A, B ou C? A gente vai fazer essa escolha baseado na variância. Claro, aqui eu só vou fazer o cálculo com respeito ao candidato A, depois vocês podem fazer em casa com respeito ao candidato B e C e ver qual foi aquele mais regular, ou seja, aquele que menos se afastou da média. E aí a gente vai fazer esse cálculo. Lembra da observação que nós colocamos para você aqui atrás, ó. Quanto menor a variância, mais próximos os valores estão da média, ou seja, ele não se dispersou tanto. Agora, quanto maior for a variância, maior os valores estão mais distantes com respeito à média, ou seja, é um aluno que, por mais que ele tenha a mesma média de um outro, ele oscilou muito. Então, quem oscila menos tem menor variância.
Quem oscila mais tem uma maior variância. Então, voltando lá, por exemplo, vamos calcular aqui a variância e, no caso, o desvio padrão com respeito a cada um deles. Nesse caso, eu vou ficar restrito ao aluno A, vocês façam do aluno B. Então, veja bem. Primeiro, para calcular a média, eu vou somar as notas desse aluno A, as 6 notas dele. Claro, vou dividir por 6, você tem a média 8, que nós já sabíamos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o desvio da média, melhor, de cada elemento com respeito à média. Primeiro, vamos pegar aqui 7 menos a média 8 dá menos 1. 7,5 menos 8 dá 0,5. E eu faço com todas as notas até a última, onde eu tinha 9 menos a média 8, que é igual a 1. Feito isso, nós vamos agora calcular a variância. E para calcular essa variância, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os desvios ao quadrado e divido por 6. É como se eu estivesse calculando a média dos desvios ao quadrado. E ao fazer isso, o que é que nós encontramos? Bom, você vai lá, pega a sequência, ó, menos 1 ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, 1 ao quadrado. Quando você pega menos 1 ao quadrado, dá 1, menos 0,5 ao quadrado, dá 0,25, 0,5 ao quadrado, 0,25, 1 ao quadrado é 1. Somando estes valores, você vai ter 2,5 dividido por 6, cuja variância seria esse valor, só que eu quero o desvio padrão, seria 2,5 dividido por 6, faça a divisão, depois tire a raiz quadrada, você vai encontrar um valor aproximado de 0,65. Feito o cálculo para todos os outros, tanto para B como para C, você vai ver qual deles vai ter o maior desvio padrão, ou seja, o maior desvio com respeito à média. Deixo isso para vocês, ok? Uma outra forma de você fazer cálculo desse desvio padrão seria pegar os valores aqui, ó, as notas dos alunos 7, 7,5, 8, 8, 8,5 e 9 e eleva esses valores ao quadrado. Peguei 7 ao quadrado é 49, 7,5 ao quadrado é 56,25, até o 9 ao quadrado que dá 81. Fiz a somatória de cada um deles, ok? A somatória simples deu 48, a somatória ao quadrado deu 386,5. Lembra da outra forma que eu disse que se tornava mais fácil? Então vamos aqui substituir ela. O meu desvio padrão é a raiz quadrada do somatório dos xi ao quadrado, ou seja, olha o xi aqui, ó, ao quadrado, que a somatória está aqui, ó, 386,5 dividido pela quantidade. E depois eu vou pegar a somatória simples, que é 48, divide por 6 ao quadrado. E vamos aqui, ó, substituindo, ó. Somatória ao quadrado, 386,5 divide por quantidade de termos, 6. Pega a somatória simples ao quadrado, 48 dividido por 6. Observe que esse aqui está elevado ao quadrado o todo. Enquanto o primeiro, você tem a somatória dos quadrados, nesse segundo caso aqui, ó, você tem a somatória dividido por n ao quadrado. Então, 386,5 dividido por 6 dá 64,42. Quando eu pego 48 dividido por 6, primeiro divide, para depois elevar ao quadrado. 48 dividido por 6 dá 8, elevado ao quadrado, 64. Veja a diferença, dá 0,42, que ao tirarmos a raiz quadrada dá 0,65. Se você olhar, é o mesmo valor que nós tínhamos encontrado anteriormente. Faça o cálculo tanto para B como para C e compare qual deles tem esse menor valor do desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, o desempenho desse aluno é equilibrado. Quanto maior o desvio padrão, esse aluno está variando muito as suas notas, ok? Então, dando continuidade, e se os dados estiverem agrupados, vamos supor aqui lá, vamos pensar daquele número de filhos lá, ou número de ligações, 0 ligações, fizeram 2, uma ligação 6, qual seria o desvio padrão aqui neste caso? Para isso eu vou recorrer novamente à tabela, ok? Novamente eu repeti aqui os valores, de 0 até 4, a frequência deles, só que nesse caso eu vou saber, por exemplo aqui, com 0 ligações a cobrar, a soma vai dar quanto? Se foram 2 pessoas que não fez nenhuma ligação, a soma vai dar 0. Agora, se eu pego
6 pessoas que fizeram uma ligação, a quantidade de ligações vai ser 6. Se eu pego 12 pessoas que fizeram 2 ligações, o total de ligações, 24. E aí eu vou até o último. E veja que aqui no final, eu coloquei o xi ao quadrado. Eu peguei esse produto FIXI e multipliquei por xi. Ou seja, eu tinha 0, multiplico por 0, continua 0. Eu tinha 6, multiplico por 1, vai dar 6. Tenho 24, multiplico por 2, dá 48. Eu tenho 21, multiplico por 3, dá igual a quanto? 63. Portanto, feita até o 4, a somatória aqui vai ficar igual a 165. Já a somatória simples, 63. Usando a mesma expressão, ou seja, eu vou pegar o somatório de FIXI ao quadrado, que é 165, divido pelo total de ligações feitas, que foram, ou de residências, que foi igual a 30. Pego agora a somatória simples, 63, e vou dividir também por N. Lembra lá como era a expressão? Posso voltar rapidinho? Ó, olha a expressão. Só que aqui eu tenho o FI multiplicando, e aqui tem o FI multiplicando. A expressão é a mesma. E aí, como resultado, nós temos o quê? 165 dividido por 30 dá 5,5. Quando eu pego 63 dividido por 30, dá 2,1 ao quadrado, 4,41. Diminuo, tira a raiz. E aí você encontra que o desvio padrão é 1,044. Bom, e se os dados estiverem agora com intervalo de classe? Aí vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos completar a tabela da mesma forma da anterior. Mas primeiro, lembre-se, você precisa tirar aqui a média da classe. Entre 150 e 154, a média é 152. Entre 154 e 158, soma 154 com 158, divide por 2, 156 e faz para todas as classes. E aí você tem o FIXI e o FIXI ao quadrado. Então você pega 4 vezes 152, 608. 9 vezes 156, 1404. E aí eu faço até a última aqui, que daria 3 vezes 172, que é 516. Para encontrar o resultado de F1x1 ao quadrado, basta pegar o que eu tenho aqui anteriormente, ok? O FIXI, e multiplico por xi. Ou seja, 608 vezes 152 dá 92.416. E aí eu faço para cada um deles. 156 vezes 1.404 dá 219.024. Faço até o último. Veja que eu tenho um somatório do FIX ao quadrado e eu tenho um somatório do FIXI. E vamos só substituir a expressão. Lembrando que aqui é a somatória de FIXI ao quadrado, cujo resultado dá 1.038.080 dividido por 40 termos. E 6.440, somatório do FIXI, dividido por 40 elevado ao quadrado. Então, 1.038.080 dividido por 40 dá 25.952. 6.440 dividido por 40 e eleva ao quadrado, você vai ter 25.921. A diferença dá 31, cuja raiz quadrada vai me dar o desvio padrão igual a 5,57. Esse último passo que eu vou colocar é apenas uma complementação, mas possivelmente você não vai encontrar nenhum teste que você venha fazer a nível médio. Pode ser que eu venha encontrar esse resultado quando eu estou numa turma de subsequente ou no superior. Que o desvio padrão por si só não nos diz muita coisa. Para contornar essa dificuldade e limitações, podemos caracterizar a dispersão ou variabilidade dos dados em termos relativos a seu valor médio. Nesse caso, que é a medida essa denominada coeficiente de variação, onde você faz o quê? Pega o desvio padrão, divide pela média, multiplica por 100. Bom, fico por aqui, apenas deixaria esse exemplo, onde nós temos o quê? Vamos supor que nós temos as estaturas e os pesos dos alunos de uma determinada sala de aula. A estatura média é de 1,75, claro que a gente não está falando do Piauí.
e os pesos médios, 68 kg. Veja que a variância com respeito às estaturas é 5 centímetros, já com relação aos pesos é 2 kg. Não dá para fazer uma comparação somente pela variância nesse caso, já que eu estou tratando de duas variáveis diferentes. E como é que eu faço para ver como contornar isso? Ou seja, para determinarmos que apresentou a maior dispersão, basta calcular o coeficiente de variação. Onde é que está a maior dispersão nesse caso? É nas estaturas ou é nos pesos? Eu vou me basear com respeito ao coeficiente de variação, onde, primeiramente, para as estaturas, eu pego o valor do desvio padrão, divido pela média, multiplico por 100, você encontra 2,85%. Já com relação aos pesos, eu faço o mesmo procedimento, pego o desvio padrão, 2, divido pela média, multiplico por 100, dá 2,94. Portanto, quem teve a menor dispersão foi as estaturas, logo a maior dispersão foi com respeito ao peso, ok? E aqui a gente encerra mais essa aula e espero revê-los em nossas próximas aulas.